Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Meu Deus, glória a Deus, a igreja está lotada. Aleluia. Amém. Está sentado ali comigo. Amados, em nome de Jesus, antes de entrar aqui na mensagem, quero dizer algo para a igreja muito importante. Dizer que esse é o momento que eu gostaria que durasse para sempre. Outra coisa que eu quero falar com a igreja é o que está escrito aqui atrás. Novo tempo de amar. Lugar de... Glória a Deus. Vamos falar de novo? Só para a gente falar junto agora? 1, 2, 3 e já. Novo tempo de amar. Lugar de recomeçar. Aleluia. Dia desse, uma pessoa perguntou para mim: por que você toda vez fala a mesma coisa? Isso mesmo. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque Deus, Ele tem um chamado, um direcionamento para cada pessoa individual e também para um grupo de pessoas que é um ministério. E Deus tem levantado aqui a nossa liderança, o pastor Nailton, o pastor Miséria e todos os pastores do ministério, e Deus tem dado uma direção e um nome, né? Esse nome não é mero acaso. Esse nome está nos mostrando qual é o direcionamento que Deus tem dado para nossas vidas. E é por isso que eu gosto sempre de repetir, para que esse propósito esteja cada vez mais enraizado nos nossos corações, para que nós venhamos cada vez mais conhecer qual o propósito de Deus para nossas vidas, como o ministério do Novo Tempo de Deus. Então nós temos que buscar todos os dias e pedir para Deus esse dom nas nossas vidas. Glória a Deus. O dom do amor. Verdade, Senhor. O dom de que Deus possa nos usar para mostrar para cada uma das pessoas que entram nesse lugar que existe um novo tempo para eles. Que existe um recomeço para mim, para vocês e para cada uma das pessoas que chegam aqui. Então esse é o direcionamento de Deus para nossas vidas. E Deus, nos últimos dias, semanas, meses, Deus está sempre falando, irmãos. Mas nos últimos dias Deus tem falado, tem dado um direcionamento para o pastor Nailton. O pastor Nailton tem falado conosco, tem ministrado a palavra aqui, como ele diz, de maneira simples, mas eficaz. E também com os obreiros, o pastor tem dado alguns direcionamentos, algumas leituras para a gente fazer, algumas coisas para nós refletir. E eu tenho orado a Deus em relação a esse direcionamento que nós temos tido. E tenho jejuado também. Não falo isso para mérito meu, porque é o Senhor quem faz. E Deus tem falado grandemente no meu coração a respeito da obra dele, do propósito dele. Eu quero dividir um pouco com a amada igreja sobre o que Deus tem falado comigo. Amém? Vamos ler a palavra de Deus em Marcos, capítulo 16. Vai ser uma mensagem bem breve, simples, mas eficaz. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15. Glória a Deus.
Aleluia, Jesus. Marcos capítulo 16, versículo 15. Diz assim: E disse Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão outras línguas, pegarão em serpentes, e quando beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. E a pergunta que o Espírito Santo de Deus nos faz hoje é: como você se sente quando lemos esta palavra? Como que você se sente, como eu me sinto, ao ouvir esta mensagem que Jesus deu? Essa mensagem que Jesus deixou. Será que os dias nos sufocam a ponto de nós perceber essa palavra como não contemporânea, ou seja, não é para nós, era só para os discípulos? Ou de forma figurativa? Como que você se sente ao ouvir essa mensagem? Como se nada tivesse acontecendo? Ou como se ela fosse genuinamente um direcionamento de Deus e de Jesus para a sua vida e para a minha vida? Qual é o sentimento primário ao ler essa mensagem? Ao abrir a sua Bíblia, como nós fizemos agora, e ler. Qual o imediato sentimento que você tem? Seu coração queima? Ou é indiferente? Essa é a primeira pergunta que nós temos que responder, não para todo mundo, mas a nós mesmos. Porque, irmãos, esta mensagem, esta palavra, este direcionamento, Jesus estava falando com os discípulos. Se nós lermos os versículos anteriores, Jesus chama a atenção dos discípulos e fala assim, que eles são incrédulos, ou seja, sem fé, que eles precisaram ver Jesus. O direcionamento de Jesus começa aí, porque a intenção de Jesus era mostrar para eles que eles precisavam ter fé através da boa notícia, ou seja, do Evangelho. Porque aquelas mulheres viram Jesus, correram e contou para os discípulos, mas eles não creram. E Jesus chama a atenção deles, mas depois de chamar a atenção deles, Jesus fala isso que nós acabamos de ler. Envia eles. Jesus mostra que a fé é pelo ouvir. E depois o servo de Deus, ainda, quando escreve as cartas lá, ele diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E ainda assim, o Senhor deixa ferramentas e diz que os sinais seguirão os que creem. Aleluia. E para que serve o sinal? O sinal é direcionamento de algo. O sinal é para lembrar de algo.
O sinal é para mostrar que alguma coisa vem depois. Um sinal não é o destino, um ponto final. Um sinal é um aviso, é uma demonstração que algo a mais tem. Quando, para quem dirige, está dirigindo o Waze fala assim: em 200 metros, vire à esquerda, por exemplo. Isso é um sinal. Então, os sinais que Jesus deixou e disse que ia acontecer, ia seguir os que crerem, tem um objetivo: mostrar o que vem depois. Os sinais não é simplesmente para impor a mão no inferno e curar ele da carne para ele se sentir bem. Porque a carne tem poucos dias aqui. Você já ouviu um ditado que os médicos têm? Que nenhum médico nunca salvou uma vida. Nenhum médico nunca salvou uma vida, adiou uma morte. Só quem pode salvar vidas é Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, Obrigado, Jesus. essa palavra, o ID do Senhor, o ministério de Cristo, está sobre os nossos ombros hoje. O ministério de Cristo está sobre os ombros da igreja. É a minha e a sua responsabilidade. Eu não gosto muito de fazer isso, não, mas põe a mão no ombro da pessoa que está do seu lado e fala: o ministério de Cristo está sobre os seus ombros. E como você se sente agora, ao ler essa palavra? E aí essa palavra fala sobre o ID. E aí diz o que vai acontecer quando a igreja cumprir o papel dela de ministrar a boa notícia. Jesus ressuscitou. Ele veio, foi crucificado e ressuscitou por nossas vidas para nos salvar. Ele tirou o pecado do mundo e Ele é o único que pode salvar a sua vida. Amém, Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia, em poucos versículos, nos mostra o que acontece depois. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê, a condenação faz parte do Evangelho e precisa ser ministrado. Porque se nós falar Jesus te ama e quer te salvar, hoje em dia a maioria das pessoas vai dizer: salvar do quê? Então a segunda pergunta que Deus tem para nós hoje, o Espírito Santo nos pergunta: como você se sente ao ver os perdidos se perderem ainda mais e pior, levar uma multidão consigo? Como você se sente? Irmãos, da hora que nós chegamos aqui até agora,
pessoas estão indo ao inferno aos milhares. E o Espírito Santo nos pergunta: como que você se sente? Mas os dias nos sufocam e às vezes não temos tempo nem de ministrar, nem de tentar evangelizar alguém. Mas, a princípio, a pergunta é: como você se sente em saber que nesse exato momento existe uma fila infindável de milhares e milhares de pessoas às portas do inferno? Pessoas estão indo para o inferno nesse exato momento. Pessoas estão enfrentando a condenação eterna nesse exato momento. Talvez algumas dessas pessoas que nós conhecemos. E como que você se sente? Irmão, isso pode piorar. Porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Porque está próximo o retorno de Cristo. E se Jesus arrebatar a sua igreja agora, e eu creio que seremos arrebatados, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que cada um de nós que estamos aqui vamos para a glória viver com Cristo. Mas nesse último segundo final, em que você ouviu o teu nome, antes do seu corpo ser glorificado, que onde não haverá mais dor, nem ranger de dentes, nem sofrimento e nem tristeza, louvado seja Deus. Mas nesse último segundo, na hora que você ouviu o teu nome, Jesus te chamando, você vai olhar para a terra e bilhões, agora não é mais milhares e nem milhões, bilhões de pessoas recebendo a condenação. E como você se sente? Eu sei que é difícil. A maior estratégia do inimigo de nossas almas hoje, sabe qual é? Ele quer roubar o seu tempo, igreja. Ele quer roubar o seu tempo para que você não tenha tempo de contar a boa notícia das pessoas. Ele quer roubar o seu tempo para que você não tenha tempo de sentir o que Jesus sentiu. Ele quer roubar o seu tempo para que você não tenha tempo de orar pelas vidas. Ele quer roubar o seu tempo para que você tenha tempo à noite apenas de falar: obrigado pelo meu dia, Senhor. Não consegue nem falar amém, já está dormindo. Mas Deus tem trazido um novo avivamento. Deus tem trazido um novo tempo. E Deus tem nos levantado. E tem nos levantado para abrir os nossos olhos em relação ao que realmente importa. Porque a Bíblia diz que tudo foi feito por meio de Cristo e sem Ele nada se fez. Então todas as pessoas que nós conhecemos só continuam existindo para ouvir a boa notícia de que Jesus Cristo salva. Glória a Deus. Não existe outro motivo. Mas o nosso tempo tem sido roubado. As nossas mentes têm sido cauterizadas. Lá em Romanos 12, 18 diz que para nós não se conforme com este presente século ou com este mundo, mas renovai a sua mente. E nós só podemos renovar a nossa mente através
da meditação e da leitura incessante da palavra do Senhor. Precisamos renovar a nossa mente para que nós possamos sentir o que Jesus sentiu, o que o Espírito Santo sente, igreja. Nós não podemos olhar para essa palavra com indiferença. Não podemos ler que as pessoas estão indo aos montes para a condenação eterna com indiferença. E eu estava orando a Deus e pedindo pelas almas dos perdidos. E eu falando com o Senhor, eu senti, não é justo. Porque obras não salvam. Eu falo, não é justo que existem pessoas até mesmo melhores do que eu, e correndo o risco de não serem salvas, correndo o risco de ser condenadas a um sofrimento eterno. Não é justo eu ser salvo e eles não. Sendo que a Bíblia também diz que a vontade de Deus é que todos tenham conhecimento da palavra e sejam salvos. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, no dia que você se entregou a Jesus, no dia que você levantou a sua mão e reconheceu a Cristo como seu Salvador, só existe um motivo para Ele não ter arrebatado a sua vida em corpo, alma e espírito, ou só em espírito. Só existe um motivo: você voltar no arraial e contar para todo mundo que Ele ressuscitou. Glória a Deus. Salvar a vida deles. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. As primeiras pessoas que viu, Ele falou: vai lá e conta. O único motivo de você continuar aqui não é para você trabalhar, não é para você adquirir riqueza. Eu não estou dizendo que você não faça isso, precisa fazer em nome de Jesus. Não é para você ter, não é para você se preocupar com o que você está vestindo, comendo, mas o único motivo de você continuar, mesmo confessando a Cristo como seu Salvador, continuar nesse mundo, o único motivo é contar para as outras pessoas, interceder pelas outras pessoas. Aleluia. O mundo só continua existindo por causa do clamor da igreja. Aleluia. Deus tem tido misericórdia e prolongado o tempo por causa do clamor da igreja e da intercessão de Cristo. Sabe, igreja? Sabe como, agora, para finalizar, eu quero falar, dividir com a igreja como eu me sinto. Igreja, eu me sinto que não estou fazendo o suficiente. Eu sinto que os poucos dias que me restam aqui nesta terra, se eu gastar cada minuto orando e ministrando o Evangelho, não é suficiente comparado ao que eu recebi do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sinto-me angustiado quando percebo que muitas pessoas têm encontrado e terminado esse dia com a condenação eterna. Me angustia muito saber disso. Eu sinto que não estou indo às últimas consequências, porque Jesus foi as últimas consequências.
e foi crucificado por mim e por você. Mas escute, igreja, não foi só Jesus. Olha de novo para quem está do seu lado e fala assim: não foi só Jesus. Os apóstolos entregaram a vida por essa notícia. Todos eles, exceto João, que morreu preso na ilha de Patmos, de idade. O restante dos apóstolos, dos ministros do Senhor, todos morreram de mortes terríveis. Entregaram a vida por essa mensagem. Eles foram as últimas consequências, e não só eles também. Ao longo da história da igreja, muitos perderam suas vidas. Muitos levaram a sério aquele versículo que o pastor Nailton gosta muito: me gastarei e me deixarei gastar, amando cada vez mais, ainda que menos amado por Deus. Paulo sofreu perseguições terríveis. Ele morreu, ele foi assassinado, perdeu a vida tentando salvar a vida daqueles que tiraram a dele. Você entende isso? Muitos ministros do Evangelho ao longo da história morreram segurando em suas mãos um exemplar da palavra de Deus no idioma daqueles que o assassinaram. Muitos morreram em terras estranhas, onde não conheciam ninguém, não conheciam o idioma, as pessoas, os costumes, mas estavam lá, porque eles precisavam contar essa notícia. Então, seguimos. Eu me angustio em saber que eu não estou indo às últimas consequências. E eu não estou aqui, dizendo que vamos sair daqui hoje, cada um para um lugar do planeta, para ministrar o Evangelho. Não é isso. O despertamento que Deus quer nos trazer essa noite é que nós tenhamos um sentimento. Nós deixamos o Espírito Santo queimar em nossos corações, arder pela realidade da palavra de Deus. Que nós não venhamos nos esquecer, por nós e pelas pessoas que ainda estão perdidas, de que a condenação existe e que a salvação é Cristo. E que se eu não puder ir, que eu ore. Que eu ore com todas as forças e com toda a minha fé pelas pessoas que podem ir, pelos pés dos que vão, as mãos dos que abençoam e os joelhos dos que oram. Glória a Deus. Esse é o despertamento que o Senhor quer que nós sinta o Evangelho. É tempo de recomeçar. O Senhor está trazendo um despertamento para um novo avivamento. É tempo de recomeçar. Nós estamos aqui ouvindo do Senhor. Essa mensagem não é do irmão Thiago. Essa mensagem é de Deus para nós. Glória a Deus. Creio, Jesus.
saia daqui hoje convicto Louvado seja Deus. que você precisa fazer alguma coisa. Você não pode aceitar as pessoas indo à condenação eterna aos montes sem que você pelo menos ore por elas. Não aceite isso. Essa palavra que nós lemos, o ide do Senhor, o ide de Cristo, é para você. Amém? Vamos ficar de pé, né, Jesus? Eu quero orar com você num ato profético. E eu quero, nessa oração, convidar a igreja para que nós possamos convidar o Espírito Santo a nos permitir sentir o que Ele sente, a desejar aquilo que Ele deseja, a saber que Ele mostre para nós qual é o maior desejo dele. E é almas. O Espírito Santo, ele tem sede de almas. Vamos orar? Senhor, aqui está a igreja. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por nos ensinar que o Senhor é o único que pode salvar vidas. Ó Deus, eu te peço, Espírito Santo, ó Deus, nos permita sentir o que o Senhor sente, Pai. Que nós possamos não nos conformar com esse século, não nos conformar com as pessoas sendo condenadas, não nos conformar com as pessoas sendo ignorantes enquanto a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos não nos conformar, ó Pai, com essa pregação do novo século que está tendo, Senhor, que está encumprindo a verdade da Tua palavra, escondendo a condenação. Em nome de Jesus, nos levanta, Pai querido, nos levanta nesta terra, como ministros, ó Pai, da Sua palavra, como representantes de Cristo, como embaixadores do céu. Nos permita sentir o que o Senhor sente, desejar o que o Senhor deseja ardentemente, Senhor. Porque não há outro motivo para que nós estejamos aqui, a não ser, Pai, a Sua palavra, a Sua mensagem, o Seu Evangelho e a salvação. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor. E continue falando conosco, ó Pai, neste dia, nesta noite, nesta semana, e que a Sua vontade, ó Pai, seja soberana em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.